Os judeus, quando eram expulsos dos países árabes, eles não tinham documentos, eles não tinham a cidadania, não tinham passaporte, não tinham como viajar, como chegar em outro país. O que eles faziam era procurar consulados ou embaixadas em busca de um documento que permitisse a eles sair do país de origem e chegar no país de destino. E esse é o laissez-passer, emitido pelo país que recebe o imigrante. Porque o país que expulsa não quer dar documento nenhum, quer mais que a pessoa saia o mais rápido possível e confisque todos os seus bens. A comunidade mais antiga que a história reconhece é a história dos judeus no Iraque de 2.700 anos, desde o tempo de Nabucodonosor II, quando entrou em Jerusalém e deportou 40.000 famílias e levou para a Babilônia. Alepo consta já no Velho Testamento como Halab. Halab em árabe é leite. Então, tem registros que eu fiquei sabendo de judeus em Alepo de 1.500, 2.000 anos atrás. Então, tem dois ramos de judeus em Alepo. Os judeus que vêm da época de Abraão e os judeus que têm origem da expulsão da Espanha e de Portugal. O comércio que existia entre o Oriente e o Ocidente, grande parte passavam muito por Alepo. Os judeus, que sempre foram especialistas em manipular dinheiro, em trabalhar com dinheiro em comércio, eles então organizavam essa troca de moeda, emitiam letras de câmbio que seriam descontadas na Europa, por exemplo. Alepo é uma cidade da Síria que cresceu muito devido a esse forte comércio do Oriente com o Ocidente. Alepo era um centro porque era a rota das caravanas. As caravanas passavam lá para fazer as trocas de mercadorias. Muita gente virou importante lá, banqueiros, um grande centro financeiro. A população em geral, o público em geral, ele tinha confiança de que um documento emitido por um financista judeu tinha credibilidade e podia ser negociado. E se a gente for estudar um pouco da história do sistema monetário da época, o judeu, por falar várias línguas, então um documento de um judeu na Europa, um outro judeu na Síria conseguia entender o que o europeu escrevia, e esse outro judeu no Afeganistão ou na China sabia o que estava escrito. Então, em vez de você carregar 20 quilos de ouro ou 20 quilos de mercadoria, um simples papel, era um cheque, era ao portador que ia. Então isso ajudou muito o comércio a florescer. A cultura árabe conheceu uma época de ouro na Idade Média. Primeiro começou no Iraque com a Abbassista, depois eles foram para a Espanha. A Espanha conheceu uma era de ouro, a Europa estava nas trevas. E os árabes tinham ciência, música, literatura, filosofia, muitos ajudados por judeus. Mas era o país mais avançado do mundo. Depois, a civilização árabe entrou em declínio. A partir da Inquisição, 1492, os judeus são expulsos da Espanha. Alguns anos depois, são obrigados a se converter em Portugal. A situação religiosa para eles fica muito ruim e quem não se converte também tem que fugir ou acaba morto por causa da Inquisição. Esses judeus acabam fugindo da Península Ibérica e se espalhando novamente pela Europa. Alguns vão parar no Marrocos, porque da Espanha para Marrocos era só atravessar um trecho estreito do Mediterrâneo. Os judeus que saíram da Espanha e Portugal foram, a grande parte, acolhidos pelo Império Otomano, que tinha grande interesse em receber os judeus da Europa, né? Eles tinham cultura, tinham profissões. No Império Otomano, quando o Oriente Médio, inclusive Iraque, os otomanos eram muito mais acessíveis. Eles deixaram os judeus praticar a religião. Tinha governantes, chamava ele Murad II, ele colocou 10.000 judeus na administração do Império Otomano. No Império Otomano tinha altas e baixas, dependia do governante daquela época. Depois dele veio outro governante que chamava Daoud Pasha. Era o contrário, ele demitiu a maioria, ele fez restrições sobre religião, colocou muita
restrições contra os judeus. Mas de maneira média era boa. O Império Otomano, os judeus tinham liberdade de praticar religião, tinha sinagogas, tudo normal, desde que eles pagaram os impostos sobre taxas sobre esses impostos por ser não muçulmanos. Com o fim da Primeira Guerra, o Império Otomano se dividiu. A Síria e o Líbano ficaram com o protetorado francês, o Iraque, a Palestina, protetorado britânico. O Império Otomano era uma região que acolheu os judeus que hoje é composto por Síria, Líbano, Iraque, Palestina, Turquia também. E isso tudo compunha o Império Otomano. Era um império que tinha muito poder na época. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e o desfacelamento do Império Otomano, Inglaterra e França acabam ocupando essa região do Oriente Médio, se estabelecendo no Egito, Argélia, Tunísia, Líbia, Síria, toda essa região que acaba virando colônia desses impérios ingleses e franceses. Os judeus já estavam no Egito também há muito tempo, bem estabelecidos, conviviam bem com a comunidade árabe, frequentavam as festas do rei Faruque, frequentavam os jantares, tanto em Cairo como Alexandria, eram comunidades fortes, bem estabelecidas, que viviam em paz. Tudo isso se passou muito bem entre o fim da Primeira Guerra Mundial e o fim da Segunda Guerra Mundial. A situação estava tranquila ali, tanto na Tunísia, na Argélia, que eram colônias francesas, os judeus também estavam bem estabelecidos. Antes da questão palestina, os judeus viviam normalmente na Síria, não tinha nenhuma restrição, somente são considerados cidadãos de segundo grau. Viajavam, tinha comércio, tinha empresas, um judeu, um muçulmano, cristão, normal. Nasci no Alepo. As famílias estavam muito bem, porque me lembro quando fomos para o Líbano, que minha mãe sempre, minhas tias falavam: ai, que tempo bom lá em Alepo. Mas eu sei que eles estavam muito bem, meu pai trabalhava bem, era bem considerado lá, eles tinham, porque não sofremos nada. A vida no Marrocos era uma vida tranquila, normal. No caso da minha cidade, Tanger, durante muito tempo atrás, ela era cidade internacional, porque o que acontecia, se colocasse um canhão do lado da Espanha e um outro do lado do Marrocos, fechava o Estreito de Gibraltar. Se reuniram as nações, na época Inglaterra, Itália, Espanha, e fizeram um tratado e tornaram Tanger uma cidade internacional. Sendo uma cidade internacional, tinha colônias e habitantes de muitos lugares do mundo. Então existia a colônia italiana, a colônia francesa, a colônia espanhola e assim por diante. A escola que a gente estudava era interessante porque, como tinha as colônias, cada colônia tinha o seu núcleo. Nós fazemos parte da Aliança Israelita de Tanger, que é original da França. Pelo que me lembro, eu tive uma infância maravilhosa, que era sempre em família. A nossa casa era sempre aberta, todo mundo vinha passar os fins de semana em casa. A minha avó cozinhava muito bem, vinham passar o dia. Morávamos no térreo e tinha um jardim que dava a volta de toda a casa. Então as crianças ficavam no jardim. De domingo tinha o Jockey Club na nossa frente, então tinha corrida de cavalo, a elite inglesa que frequentava, a moda maravilhosa. Eu lembro de muita coisa boa da minha infância. Tranquila, em paz, não tinha nenhuma violência. A gente tinha medo um pouco porque eles falavam um pouco falando mal dos judeus, mas a gente não sofreu nenhum ataque, nenhuma coisa grave, entendeu? A gente não era ricos, a gente vivia bem. O dia a dia no Cairo, a gente era numa escola francesa, no liceu francês, a nossa língua materna era francês. Até agora nós falamos francês em casa, sempre. Eles não tinham obrigação de aprender árabe. Então, realmente, eu aprendi muito pouco árabe.
sei dificilmente escrever ainda meu nome em árabe de solteira. No Egito, meus pais estudaram em escolas francesas ou inglesas ou em escolas judaicas. Era uma comunidade no auge dela de 80 mil pessoas, entre Cário e Alexandria, que reunia mais ou menos 80% a 90% da comunidade. Tinha as outras comunidades em Tanta, Port Said, que é perto da fronteira com Israel, Tanta, que é entre o Cairo e Alexandria, e algumas cidades do delta do Nilo. O Banco Central do Egito foi fundado por judeus. A Bolsa não trabalhava no sábado por um decreto de um senador judeu, que o neto dele mora aqui no Brasil hoje. Era muito forte a comunidade judaica no Egito. Vivia muito bem, tinha bastante sinagogas, só frequentava bem as sinagogas. Até na montanha tem uma sinagoga. Tinha a montanha, se chamava Alei. Ele passava as férias lá durante 3 meses. Na escola, todo mundo se dava muito bem. Éramos os únicos judeus no prédio, mas sempre muito bem tratados. A minha melhor amiga era a minha vizinha, que era uma muçulmana. A mãe dela era austríaca, mas automaticamente casando com muçulmano, vira muçulmana. Todo dia tinha o chá das 5, a minha mãe ia tomar o chá na casa dele. Estava maravilhoso. A vida era normal, uma vida razoável. A vantagem que eu me lembro, como havia uma época, a época da guerra, e havia racionamento, mas tarde conseguia receber suprimentos. Então, na época em que muitos lugares do mundo se fazia fila para poder comprar o pão, a gente tinha facilidade. Então, Tanger era mais protegida pelo fato de ser internacional. A vida era perfeitamente normal e os árabes lá, todos eles falavam espanhol. A gente convivia muito bem. Na Síria, você não vê mendigo. As ruas tudo limpo, não tinha policial, ia a qualquer lugar, ninguém falava nada. No bairro a gente morava, não tinha um posto policial. A gente abria a porta de manhã e a porta estava aberta, ninguém entrava. Normal, comida boa, sinagogas cheias. Minha avó morava conosco, ela era de Esmirna, da Turquia, então falávamos o ladino em casa. E isso nos ajudou muito para vir aqui no Brasil para entender o português. Meu pai trabalhava numa firma holandesa e a minha mãe era dona de casa. Eu lembro a minha avó acordava às 6 horas da manhã para cozinhar, porque a comida era feita no dia, não tinha geladeira. Tinha aquela geladeira, comprava blocos de gelo e colocava tipo de serpentina na geladeira, era de madeira. Não tinha forno a gás, nem fogão a gás. Chamava primos, que era com petróleo, que se colocava petróleo. Embaixo da pia a gente tinha um galão de petróleo para poder acender esses primos. Tive uma infância muito gostosa, coisas muito lindas que hoje pensando era completamente diferente, muito diferente mesmo. I think that it will be readily recognized by all the delegates that the decision on this important question should be taken here in the Assembly, not as in the committee, by a 2/3 majority of the members present and voting. We will proceed the roll call. We will start it now. France? Yes? I call on the public, and I hope that you will not have any interference on the voting on the debate. I am confident on the way you will behave in a so serious decision taken by this Assembly, because I am decided not to allow anybody to interfere in our decisions. Ad hoc committee, 37, against, 12, abstentions 9, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations.
Até a declaração da partilha, oficialmente não tinha nada. Só tinha propaganda anti-sionista durante 2 anos, 46, 47. No dia 29 de novembro foi anunciada a partilha da Palestina. 2 dias depois, no 1º de dezembro, começou o ataque. Os dirigentes árabes falaram na ONU: se a partilha sair, os judeus dos países árabes vão sofrer. Tinha um plano. No dia 30 de novembro, escutei o presidente da República falar, incitando o povo a não atacar embaixadas e não atacar as pessoas. No dia 1º de dezembro, queimaram todas as sinagogas da cidade, todas as escolas, orfanatos, clubes, algumas lojas, começou algumas casas, aí o governo mandou parar, fez todo aquele recolher. No mesmo dia à noite, famílias judaicas começaram, todos os ricos fugiram para o Líbano. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי. A partir da criação do Estado de Israel em 1948 é que a situação dos judeus começa a ficar ruim. Os árabes não aceitam a formação do Estado de Israel, é declarada a Primeira Guerra, Guerra da Independência de Israel, e os problemas começam. As Nações Unidas decidiu dividir a Palestina. Os árabes não gostaram disso daí. Um dos primeiros ministros que estava naquela época chamava Nuri El-Said. Esse cara era muito antissemita, muito antissemita. Inclusive ele falou uma coisa: se essa decisão da ONU vai sair do papel, então os judeus do mundo árabe vão ser refém para nós. Como os árabes perdem a guerra, não conseguem terminar com o novo Estado de Israel, eles perdem a guerra, as comunidades judaicas nesses países começam a sofrer ameaças, é claro, porque se eles foram derrotados, a culpa é de quem? Então culparam os judeus, pegaram um judeu muito rico, que era o dono de uma concessionária que chamava Ford. Aliás, todas as concessionárias do Iraque eram nas mãos dos judeus. E ele era muito envolvido no ministério. Se ele queria encontrar o primeiro-ministro, ele não precisa pedir permissão para encontrar com ele. Era muito poderoso, muito milionário.
Então aí queriam desviar a atenção das multidões e desviar eles dessa crise econômica que está passando. Então pegaram esse milionário, acusaram ele que está fazendo espionagem para Israel, que ele vendeu armas para Israel. Por causa disso daí os exércitos árabes foram derrotados na guerra. E foi condenado à forca. E foi enforcado aí na frente da casa dele, na cidade de Basra, na frente da esposa dele e dos filhos dele. E o governo chamou as multidões para ver esse espetáculo. Esse primeiro-ministro caiu, entrou no lugar dele outro primeiro-ministro que chamava Taufik al-Suwaidi. Esse era mais moderado, porque ele estudou numa escola judaica, que chamava Escola Alliance, uma escola francesa. Ele viu que a situação está insuportável, porque naquele tempo não deixaram os judeus sair do Iraque de maneira nenhuma. Não tinham o direito de deixar o Iraque. Se alguém queria deixar o Iraque viajar, ele devia deixar uma fiança muito pesada. Muitos judeus jovens, começaram a fugir pela fronteira, pelo Kurdistão, pelo sul do Iraque, via Pérsia, tudo isso daí. Esse Taufik al-Suwaidi viu que a situação está assim desse jeito. Vamos achar um meio. Aí fizeram um acordo para deixar os judeus iraquianos sair do país, mas renunciando à cidadania iraquiana. Não deram passaportes, deram laissez-passer, permitido para uma viagem para um trecho só até Chipre. É criada uma ponte aérea, 100 mil judeus são transportados dessa maneira em poucas semanas. É um fato histórico único. Um avião que sai de Bagdá, desce em Chipre, deixa os judeus em Chipre, volta para Bagdá, pega os judeus, leva novamente para Chipre e tenta tirar o maior número possível de judeus no espaço de tempo muito curto. E depois eles são transportados para Israel. O governo do Iraque fingia que os judeus não estavam indo para Israel. Ele permitia que eles saíssem, mas não podiam ir para Israel. Por isso que eles faziam essa escala em Chipre. Mas também mais uma cláusula. Aqueles judeus que estão querendo deixar o Iraque, além de renunciar à cidadania iraquiana, têm que renunciar também seus bens, suas casas, tudo o que eles têm. E permitido para eles levar só a roupa do corpo e mais 20 dinars. 20 dinars naquele tempo correspondia, vamos dizer, $200 de hoje. E apesar de tudo isso daí, mais de 116 mil judeus se inscreveram para deixar o Iraque para ir até Israel. A gente se inscreveu, foi contratados aviões americanos, naquele tempo eram os maiores que tinha. E esses aviões transportaram a gente como se fosse carga. Não lembro, até agora não lembro se nesses aviões tinha assentos para sentar. Em torno de 1.000 a 1.600 pessoas por dia indo para Israel, como roupa do corpo. E antes de subir do avião, tinha uma revista de cabeça até o sapato. Como diz desde o início, essa operação que levou os judeus para Israel, deram o nome de Ezra e Nehemia. São nomes de dois profetas dos que estão enterrados na Babilônia, se não me engano. Eu sei uma história, por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, quase de 10 anos. Ela não estava com a gente na Síria quando saímos. Ela estava no Líbano na casa do meu tio. Aí eu sei que perguntei por que ela veio antes. Aí soube muitos anos depois, porque são histórias que não se contava para as crianças. A vida das crianças é uma coisa, os grandes, que eles tinham medo. Ela era uma menina, mocinha, 14 anos, não sei quantos anos tinha,
16 anos. Assim, eles tinham medo por alguém seguir ela, aí raptavam essas meninas. Isso sim, diziam sempre, cuidado, que eles pegavam as meninas judias, eles apreciavam. A gente tinha uma pessoa que trabalhava para minha mãe, uma libanesa, levou minha irmã menor. Não precisava de papel, acho que ninguém tinha. Eu e meu irmão fomos com clientes do meu pai de carro, minha mãe, meu irmão de trem. Chegaram na fronteira, aí veio por acaso um cara pedindo papéis. Eles não tinham nada. Um chefe árabe vestido com aquela roupa branca, etc. Levantou para dizer, é minha gente, meus amigos. E passaram. Meu tio, irmão do meu pai, já trabalhava no Líbano, em Beirute. Então fomos direto morar lá com a família, até alugar outro apartamento, sempre no nosso centro e perto da sinagoga. Até a declaração da partilha, oficialmente não tinha nada. Acabou a vida judaica e o governo não queria que todo mundo saia, judeus, tinha que achar um meio para fugir. Desde aquele dia que incendiaram tudo, não tinha mais futuro para os judeus. Cada um trabalhava na esperança, um dia vai sair, não adianta. Tinha 26 anos, eu era professor, não tinha muito trabalho. Uma vez alguém me arranjou para mim, para correspondência comercial, com um árabe, para trabalhar 2 horas por dia. Fui um dia, ele falou, vai, escreve uma carta. Muito bom, vem amanhã, vamos começar amanhã. Sentamos, começaram a conversar, entrou um amigo dele, ele me viu, falou para amigo, vem, vou conversar com você dentro. Fui lá, deve ter falado para ele, você emprega um judeu para quê? Ele voltou e falou, eu sou perseguido pela polícia, não me interessa um judeu, trabalhar com judeu. Me mandou embora. Ficou louco quando escrevi a carta. No começo, falaram, judeu para sair tem que pedir licença da polícia. Eles começaram a dar polícia. Tá. Deram para alguns, aí todo mundo pediu. Era para Líbano só, passaporte não tem. Então falaram, você vai visitar, vai voltar? Sim, quero voltar. Põe uma soma em depósito. Começou a colocar, coloca 500 liras, depósito. Se você voltar, você pega. Se você não voltar, perdeu. Aí muitas pessoas deixavam 500, saíram. Aí fizeram 1.000, aí fizeram 2.000, aí fizeram 4.000. Eu peguei um atestado falso de um médico que eu tinha uma doença que só era tratada no Líbano. E pagamos dinheiro, deram autorização, eu deixei 4.000. Eu trabalhava 8 horas por dia, professor, ganhava 200 liras. Trabalhei anos, fui embora. Peguei um táxi, a polícia sabe de tudo dos judeus. Um policial falou para meu irmão, ele estava em outra cidade completamente. Falou, eu conheço o teu irmão, ele é loiro, a porta da sua casa é verde. Chegou à fronteira do Líbano, antes de chegar no lado libanês, alfândega. Tinha 2 judeus, bem de vida, ricos. A polícia desconfiava que ele estava levando dinheiro. É um árabe. Ficamos 3 horas, abriram todas as malas, abriram os sabonetes, tiraram os bancos dos carros, porque tinha 3 ricos. Para mim, falaram, não fizeram nada, porque sabia que eu não tinha dinheiro. Não acharam nada, passamos. Fui para o Líbano. Cheguei lá por um mês, não voltei. Cheguei lá com carteira de identidade. Como vou sair? Sem passaporte. Então, o passaporte iraniano tinha um funcionário da embaixada do Irã em Beirute que costumava jogar muito no cassino e perdia, como todo mundo perde no cassino, né? E a comunidade judaica ajudava ele
emprestava, financiava, e ele, em troca, emitia passaportes para o pessoal poder viajar, poder fugir. Emitiram centenas de passaportes assim, até que um dia descobriram que os passaportes não eram legais. Então veio uma ordem do Irã, cancelaram todos os passaportes. Então todos os passaportes foram cancelados. A comunidade judaica de Beirute, para resolver esse problema, ficou sabendo que a irmã do Shah do Irã, naquela época o Reza Pahlavi, né, que era amigo de Israel, estava construindo um hospital lá no Irã. Então a comunidade judaica de Beirute se juntou e fez uma doação para ajudar a terminar de construir o hospital. O Shah ficou sabendo, em agradecimento, legalizou todos os passaportes. E esse passaporte, quer dizer, que eu tinha, passou a ser legal, né? Então, a gente veio no Brasil com um passaporte familiar, onde tinha a foto da família, né? Meu pai, minha mãe, os 3 filhos. É um passaporte único, chama passaporte familiar. Com a criação da partilha da Palestina, os judeus passaram a ser vistos como inimigos em Alepo. Uma espécie de reféns dos árabes em Alepo. O governo não permitia a saída deles, a comunidade ia encolhendo, os jovens começaram a fugir de um jeito ou do outro. Alguns, tenho primos que fugiram, desceram pelo Golã a pé, tem primos que fugiram pela fronteira da Turquia a pé, tem outros que passaram bagageiro de carro. E de pouco a pouco os judeus iam fugindo de Alepo, e Alepo ficou uma comunidade que não se renovava, né? As meninas tinham problemas para casar, não tinha com quem casar, então ela foi minguando, a comunidade de Alepo foi minguando. Estou falando 47, quando começou esse problema, e os últimos judeus de Alepo acabaram saindo em 92. O Egito tinha o rei Farouk, era um governo extremamente corrupto, era um governo centralizado na mão de poucos, o dinheiro na mão de poucas pessoas, os ingleses e os franceses dominando a economia do país, e os judeus, como falavam inglês ou francês e também o árabe, estavam bem integrados com esses imperialistas, vamos dizer assim. Quando os generais egípcios decidem derrubar o rei Farouk, e o primeiro general a fazer isso é o Najib, ele derruba o rei Farouk, a situação dos judeus começa a ficar perigosa, por causa dessa estreita relação dos judeus com os ingleses e os franceses. Além disso, os judeus não eram considerados nativos, apesar de estarem lá há centenas, milhares de anos, eram considerados estrangeiros. Depois o Gamal Abdel Nasser derruba o Najib e implementa um governo mais duro. E como as coisas não dão certo, prometendo ao povo, como a gente vê sempre isso, ele derruba um governo prometendo que as coisas vão melhorar. As coisas não melhoram, pelo contrário, as coisas pioram. Ele tem que achar culpados. E quem são os culpados? Os estrangeiros. Os ingleses, os franceses e os judeus. Então ele começa a desenvolver o chamado nacionalismo árabe. Ele começa a dizer que toda essa região do Oriente Médio tem que ser dos árabes. Os estrangeiros têm que sair de lá. Isso se espalha para os outros países. Isso é o chamado pan-arabismo, que se espalha para o Marrocos, se espalha para a Síria. No Egito começou um movimento pelo nacionalismo árabe. E continuou isso, ficou muito forte. Primeiro começou anticolonial, expulsaram os ingleses, os franceses, depois pegaram a causa palestina. Depuseram o rei, ele foi embora, a gente começou com o Naguib primeiro e depois o Nasser tirou o Naguib. E o Nasser era mais tipo de nacionalizar o Egito. Ninguém estava a favor e nacionalizou o Canal de Suez. Depois de uns anos já voltaria para o Egito o Canal de Suez, mas ele nacionalizou antes do tempo, que era o dos ingleses e franceses, né? Aí começaram um pouco de perseguição. Em 56, quando Israel, a França e a Inglaterra resolveram atacar, aí foi a gota d'água. Foi uma semana, eu acho, de guerra. Depois disso, tinha horário para voltar para casa. As escolas começaram a abrir, mas não era mais Lycée Français, era La Liberté, Lycée à Liberdade. Já começaram a mudar os nomes. Não era mais para ensinar francês como primeira língua, seria o árabe.
Ficamos quase um ano sem ir para a escola. Nós não tínhamos nacionalidade egípcia, muitos judeus não tinham nacionalidade egípcia, a maioria, aliás. Mas quem era francês e inglês foram expulsos. Nós ficamos ainda enquanto meu pai tinha trabalho. Quando foi mandado embora e chamaram ele, aí falaram que eles estavam mandando embora, tem que mandar embora os funcionários judeus, e começamos com a realidade mesmo como seria, né? Quando voltamos, fiquei pouco tempo, que depois resolvemos sair. Mas enquanto a gente fazia os papéis para sair, ficamos bem silenciosos, não avisamos ninguém. Começamos a ter um pouco de medo nessa hora. Tinha uma vizinha que era uma francesa casada com muçulmano. E de repente apareceu um senhor na casa dela. Hoje a gente pensa que podia ser o da Cruz Vermelha, de alguma entidade qualquer. Bateu na nossa porta, acho que a vizinha sabia que nós éramos judeus, né? Minha mãe falou que ela gostaria de vir para o Brasil, porque o irmão dela já tinha o visto para vir para o Brasil. Ele ajudou muito ela a fazer os papéis, nunca soubemos o nome dele, nem de onde que ele apareceu. Aí conseguimos os papéis. Meu pai teve uma recomendação, trabalhava na Philips para arrumar emprego aqui. Tivemos uma chamada do cunhado do meu tio, que tinha chamado ele, e aí fez a chamada para nós, e assim obtivemos para vir para o Brasil. Para sair, sem passaporte, sem nada, era um papel que chamava laissez-passer, que estava escrito inclusive saída sem retorno. A maioria saímos assim. Quem tinha alguma nacionalidade, quem tinha nacionalidade egípcia que ia sair, também tiravam a nacionalidade e davam esse laissez-passer para sair. Ninguém saiu para poder voltar para o Egito. E saímos do Egito, fomos para Nápoles. Ficamos em albergue da Rias também, ficamos uma semana, eu acho. Até que teve gente que ficou muito mais tempo para poder vir para o Brasil. Nós ficamos no máximo acho que 10 dias e embarcamos para o Brasil. Minha irmã frequentava Bnei Akiva e elas foram presos, o grupo, em 54, 55, porque é um grupo judaico. Então eles foram interrogados, mas ela estava fechada na prefeitura, não sei onde, como que ela fazia parte de um grupo sionista. Mas minha irmã foi inteligente, batalhou com meus pais. Ela saiu do Egito antes, em 56, ela e meu irmão foram para Paris antes que estoure a guerra de 56. Fim de 56 que começou a guerra. Pegaram meu pai, falando que ele estava fazendo sinais nos aviões. Aí ele foi 5 dias em prisão, foi um pouco maltratado. E logo depois nós fomos na França. E como meu pai fez a guerra com De Gaulle, ele tinha um passaporte francês, nós fomos com mais facilidade, com vista direto para a França, e fomos direto na França. Saímos de Alexandria, de navio, levou para chegar em Marselha, na França. E tinha arraias sionistas e tinha os franceses para nós, de France Libre. Não saíram com bens, com pouco dinheiro líquido. Ficamos uma semana em Marselha, num hotel muito bem. E depois fomos para Paris, que tinha minha irmã, que tinha já casado em Paris, e a gente fomos em Paris, na França. Eu fui passear na Suíça, em Genebra, encontrei meu marido, que era do Egito também, e que morava na Suíça. Nós casamos lá, mas a gente não podia ficar porque ele tinha um passaporte apátrida, quer dizer, sem nação nenhuma.
Ele na Suíça não dava continuação para quem não tem pátria. Depois de 5 anos ele não tinha, renovava o permisso de trabalho, de ficar, nada. Então você está preso, mas livre, mas não podia trabalhar nem sair do país. Então, quando eu cheguei lá e conheci ele, eu assinei um papel como que a gente sairia de lá. Nós marcamos o casamento, na data que era o casamento, meus papéis não estavam prontos para casar. Eles insistiam para a gente assinar de novo. Uma semana depois do nosso casamento, casamos, mas com a promessa de sair da Suíça. Fomos na Itália. Meu marido tinha conseguido um passaporte da mãe dele quando ele nasceu, a mãe dele era italiana. Então, fomos até Livorno para achar a documentação da mãe dele. E lá, com o advogado, conseguimos um passaporte italiano. É assim que nós acabamos em Milano. Entretanto, o meu marido tinha toda a família dele aqui no Brasil, que eram as avós, os tios paternos, os tios maternos, e um montão de primos. E eles vieram nos visitar na Itália e falaram: o que estão fazendo aqui? Vocês estão sozinhos, não tem ninguém. É verdade, a gente não tinha nenhum parente na Itália. Eles convenceram a gente de ir no Brasil. Eu tinha 2 filhos já. Quando cheguei ao Brasil, minha filha tinha 2 anos e meu filho tinha 1 ano. E chegamos lá. A Cruz Vermelha emitiu muitos laissez-passer, interessava para o governo egípcio emitir, eu não sei a frase em árabe, que era a laissez retour, você ia sem a volta, carimbado no laissez-passer ou no passaporte, onde for, porque assinava que deixava os bens. Então a contrapartida de quem tinha um laissez-passer ou alguma coisa era você assinava que estava deixando de livre, entre aspas, as suas coisas. Vamos dar um exemplo, você acha que você tem que embarcar domingo, segunda-feira tua casa vale 10, terça-feira ela vale 9, quarta-feira ela vale 8, e aí vai descendo quando não vale nada. Eu ouvi depoimentos de pessoas falando: não faz nada porque segunda-feira você não vai estar aqui, essa casa vai ser minha. Ou o cara era general, ou o cara era delegado, ou o cara era funcionário, e aconteceu muito disso. Nasser, no Egito, começou a sublevar as massas e a dizer que os países árabes era somente para os árabes. Então eles começaram a expulsar, a maltratar. Tenho um irmão que é mais alto do que eu, é bem forte. Ele estava na rua, aí tinha, porque os árabes são meio covardes, para eles atacarem alguém, eles têm que estar em 2 ou 3. E eles estavam em 3. Então eles atacaram o meu irmão, e o meu irmão deu a sorte que achou um pau e bateu nele e deixou os 3 jogados no chão. E aí, logicamente, que a gente teve que sair às pressas. E saindo às pressas, acabamos parando no Brasil. Nós somos uma família de 4 irmãos. E a gente decidiu que a gente iria para o Canadá. A gente estava tratando dos documentos do Canadá, mas demorava. E aí um irmão meu foi no consulado do Brasil e o visto saiu na hora. E aí é por isso que nós estamos no Brasil, porque na realidade era para a gente ir para o Canadá. Chegando lá, o Brasil deu visto, um irmão meu falou: eu vou para o Brasil. Aí a minha mãe falou: como? Um filho vai para cá, outro para lá. Se ele vai para o Brasil, então todos nós temos que ir para o Brasil. Sempre depois dos 48. Acho que ninguém talvez saiu antes. Passaram pelo Líbano um pouquinho para ir para Milão. Em Milão, na Itália, não tinha trabalho fácil. Quem tinha dinheiro podia deixar dinheiro no banco, alugar apartamento e viver bem. Então, muitos já começaram a falar do Brasil, que aceitavam muitas pessoas com profissão. Jovens que eram da Síria foram morar no Brasil. Depois de 58, eu conheci meu futuro em 61, na Itália, e em 64 cheguei aqui casada em São Paulo. O Líbano ficou poucas semanas.
no tempo de conseguir sair só. Chegamos na Itália praticamente sem nada, né? Aí na Itália eu comecei a frequentar, eu cheguei na Itália com poucos anos, 1 ano, 2 anos, né? Me lembro que eu fui para a escola judaica na Itália, chamava Via Pili. Fui alfabetizado em italiano. Em 54, 55 a gente veio para o Brasil, né? Em 54 eu estava no primeiro ano já da escola na Itália, né? De lá viemos para o Brasil. Diz que o Brasil era a terra que você passava na rua e tinha ouro na rua para você pegar, né? Essa é a história que meus pais contam, né? Na Itália era um país em fim de guerra, né? Que não tinha muito o que fazer. E meu pai não tinha trabalho na Itália também. Meu pai fazia bicos, né? Porque não tinha muito o que fazer. De lá pegamos um navio, chamava Ana C. Passamos 14 dias no navio até chegar em Santos. Me lembro que quando a gente estava no navio, o capitão anunciou que nós estávamos atravessando a linha do Equador. E aí o pessoal saiu, todo mundo lá de dentro do navio para ver a linha do Equador. No começo da guerra tudo era festa. A gente ficava em casa, não tinha escola. Pouco a pouco foi piorando. Em 1975, os palestinos foragidos da Síria vieram para o Líbano. Aí começou uma guerra política. A Síria queria invadir o Líbano. Aí começou os atritos entre muçulmano, palestino e os católicos. Ficava em casa durante o dia todo. A gente abria a porta, tinha um cadáver do lado, outro cadáver do outro lado da porta. Para comprar pão, tinha que ser só de manhã cedo. Para jogar o lixo, uma vez tivemos sorte, fomos eu e minha mãe jogar o lixo, a gente escuta um foguete e passa em cima da cabeça. Aí começou as dificuldades. E mais para piorar as coisas, meu pai teve um infarto, tivemos que levar ele no tanque para o hospital. Ele se internou, era o melhor hospital que tinha, um hospital americano. Depois ele voltou para casa, na época quem faz infarto tem que ficar deitado não sei quanto tempo. Ficou 1 mês, 2 meses deitado, até que um dia ele estava deitado de madrugada, um foguete que veio, graças a Deus, pegou a janela debaixo do nosso andar. Aí, você sabe, estoura os vidros, estoura tudo. 2 dias depois, deixamos tudo e para o aeroporto, acabou, Líbano. Depois que caiu o vidro lá do foguete, pegamos as roupas, algumas malas, fechou a casa e deixou tudo lá. Meu tio, eu tenho um tio falecido, ele casou com uma do Brasil. Aí ela falou Brasil, Brasil, Brasil. A família toda foi atrás. Nem sabia que existia Brasil. O português, não sei se eu estou falando bem hoje, mas nunca ouvi falar. Eu lembro, cheguei no Rio de Janeiro, tomei um café a 2 cruzeiros. O dólar era 250. Você compra 100 café, $1. Hoje a gente fala, se continuássemos no Egito, não sei se teria a vida que tivemos aqui, sinceramente. Fomos progredindo pouco a pouco, todo mundo unido, trabalhando, fomos para frente. Viemos na melhor época do Brasil. Graças a Deus, isso eu vou falar, estou aqui no Brasil com minhas famílias, filhos, netos e bisnetos. Isso nunca se vê em nenhuma outra parte do mundo. O Brasil é muito bom. Sempre tem oportunidade, tem que saber aproveitar as oportunidades. Tudo de bom e de melhor aqui. Eu vivi mais aqui do que lá no Líbano, por isso que é 100% Brasil. Algumas lembranças que eu tenho devem existir ainda lá. E se Deus quiser, um dia, se dá para voltar, eu vou voltar. Mas muita gente foi lá e me falaram que pode esquecer, é melhor ficar as lembranças na cabeça do que ver ao vivo, porque tudo já mudou. E agora ninguém me tira do Brasil. Porque a gente acabou, somos brasileiros, somos judeus brasileiros, estamos assimilados com todo mundo, com a família toda, gosto e ninguém me tira do Brasil. Bom, eu tinha um maiô e eu ia na praia em Tanger, mas aquele maiô era um biquíni. E quando eu fui na praia, o pessoal começou, eu não aguentei, tive que ir embora. Porque era um maiô assim, pequenininho, era um biquíni. Naquela época ninguém usava biquíni. Lá em Tanger era normal,
O Brasil foi uma terra que acolheu a gente como milhões de pessoas, comparando com o inferno da Europa, dos países árabes, a gente teve chance de evoluir. No início eu estranhei tudo isso daí, mas a coisa que mais me impressionou aqui no Brasil, o verde que está no Brasil. Tudo verde, folhas das árvores verdes, bonitos, grandes, lindos. Esse verde era muito impressionante. Eu acho muito importante a gente lembrar, e muito dramático também, essas pessoas deixaram tudo para trás. A gente hoje vive num conforto, vive numa vida muito fácil, então a gente não consegue entender o que é isso. Você está hoje na sua casa, tranquilo, vivendo sua vida, de repente você é informado de que você tem uma semana para ir embora. Você é obrigado a colocar toda a sua vida numa pequena mala. E essa mala é tudo que você vai levar no seu futuro. É pior que um roubo, porque quando você é roubado, assaltado, a pessoa leva um objeto, um celular, um relógio, o seu automóvel. Os judeus que foram expulsos dos países árabes, eles foram roubados em absolutamente tudo. E o que eles fizeram? Eles não ficaram chorando. Alguns não saíram nem com uma mala, nem com cidadania. Eles saíram com um documento, com laissez-passer, para que eles pudessem chegar num outro país e ali recomeçar sua vida. O que os judeus mostraram é isso. Eles foram à luta, viraram brasileiros, reconstruíram suas vidas, olharam para o futuro e reconstruíram tudo aquilo que perderam e muito mais.